Bom. Amigos de Vladi al Vivo, muy buenas noches, bienvenidos. Esta semana realmente tenemos una variedad de estrellas y con el reciente reprise de la telenovela Doña Bella, justamente en una red nacional, no podíamos dejar hablar con estos actores que son tan especiales y con lo que prácticamente nosotros nos hemos criado. La actriz Nina de Padua, ella hace el papel, justamente uno de los papeles más importantes de dentro de esta serie que mucha gente está reconociendo después de casi, podemos decir, 35 años. Bueno, no sé, la voy a saludar. Boa noite, Nina de Padua, que prazer. Boa noite, muito obrigada pelo convite e boa noite aos irmãos bolivianos. Ai, que prazer. Quantos anos, Nina, eu assistindo você, em cada um trabalho mais bonito do que o outro, coisas memoráveis, né? Que a gente assistia, já feita a dublagem em espanhol. E, bom, foi tudo isso. E agora, depois de tantos anos, de 86 para cá, bom, 86 do Brasil, e acho que aqui foi 87, 88. Isso eu não lembro bem, quando a novela foi dublada ao espanhol e vendida para o resto do mundo. E, de repente, olha, depois de quanto tempo Dona Beija volta a ser motivo para conversar, para essa conversa tão bonita. Lembra daqueles momentos, Nina, daquela história tão bonita? Com certeza, e com muito carinho, com muita alegria de relembrar. Engraçado que, quando você me fez o convite, pela primeira vez me veio na mente uma coisa que eu nunca falei nas entrevistas que dei ao longo da vida sobre a novela. E acho que é importante ressaltar. Ali, primeiro, a gente estava saindo de um período de ditadura no Brasil, né? 86, estávamos recém-saídos da ditadura. E a ida desse enorme elenco para a Rede Manchete era um ato revolucionário da maior importância, porque, até então, a hegemonia era da Rede Globo. Somente a Rede Globo fazia grandes trabalhos e fazia tanto sucesso. E nós, atores, fomos num empenho, num amor, numa dedicação, porque as condições de trabalho em loco, por exemplo, o estúdio não era um estúdio como os grandes estúdios da Rede Globo, ainda não existia o Projac nessa época. Então, eu queria só marcar que foi assim um ato coletivo, não só de amor, como de empenho na nossa arte de abrir novos espaços, novos momentos de trabalho, mostrando que era possível, sim, fazer sucesso, fazer qualidade em outra emissora com outras condições. Então, eu lembrei disso, e desculpe, fiquei falando aqui muito tempo, mas sabe o que? Para mim está sendo um grande aprendizado, porque eu tive a oportunidade de conhecer o estúdio da Manchete, mas eu não sei se era aí que gravavam as novelas também. Eu me lembro de um prédio de vidro, assim, que ficava espera lá, aquele bairro lá do Rio, de Botafogo. Na Glória. Na Glória, exatamente. Isso. Mas era ali também que tinha todos os cenários e tudo mais? Não era aí, não é? Não. Eu achava, será que é aqui que grava tudo? Eu falava, né? Mas... Não, ali era basicamente as revistas, a redação propriamente dita da TV Manchete e das revistas todas, que eu não me lembro quantas eram, mas tinha muitas revistas ali da Block. Não, os estúdios da Dona Beija eram num bairro, num subúrbio chamado Água Grande, bem longe, lá no meio da Avenida Brasil. E, assim, era o depósito de bobinas de papel da editora Block, que eles adaptaram para fazer a novela ali. Então, por exemplo, o telhado era aquele telhado de zinco. Aquilo era muito quente no verão. Nossa. E não tinha ar-condicionado, nem pensar, não havia... Porque foi tudo assim, a coisa foi meio... Então, por exemplo, os ventiladores que existiam nos estúdios grandões eram voltados para o equipamento, porque no calor
a câmera, se parar, não grava mais. Então, era para os equipamentos que ficavam os ventiladores. E nós, atores, nos debulhávamos. O meu cenário era um cenário muito bacana, porque todos os homens da novela frequentavam, né? Eu era dona do bordel. Então, era um cenário muito divertido, né? Muito alegre. Mas volta e meia parava a gravação. Peraí, que fulano está passando mal. Abre a camisa dele, que era tudo roupa de época, perucas. Foi isso que eu falo, era uma revolução, porque todos nós nos dedicávamos em nome de abrir frente de trabalho, de realizar uma grande obra. E ela está viva até hoje. Até agora. Deve ter sido muito difícil. Quem é que não conhece o calor que às vezes tem no Rio? Rio de Janeiro. Estou aqui, herança da Candinha. O leque, né? E ainda mais roupa de época, essas perucas, passaram, sei lá, vocês passavam mais de 8, 11, 12 dias ao dia. Imagino que retocar a maquiagem para vocês deveria ser uma coisa de 20, 30 vezes, não é? Dependendo da quantidade. E, com certeza, era complicado. E, assim, as externas eram realizadas, eu não sei exatamente onde é aquele bairro, talvez seja em Santa Cruz, que é um bairro muito afastado. Hoje em dia, nem tanto, mas naquela ocasião era um bairro muito afastado na Zona Oeste. Pra você ter ideia, era vizinho da Casa da Moeda. Então, era um bairro muito longe. Ali era feita a cidade cenográfica. As externas eram gravadas nesse outro lugar, que aí não tinha condição nenhuma mesmo. A gente tinha um barracão de madeira, de tapume, trocava roupa, era de chão batido, de terra, e trocava de roupa ali, naqueles camarins improvisados. Mas foi uma aventura que foi feita com muita alegria e muito amor por todos nós. Eu acho que ficamos assim, com uma cruz na testa marcado como um ginetezinho de qualidade, de dedicação, de amor. Foi uma época muito bacana. Voy a explicar un poquito para todas las personas que no entienden el portugués lo que dijo Nina en un resumen, ¿no? Ella cuenta que en la época, justamente para grabar las escenas de estudio y la ciudad escenográfica, no eran lugares acondicionados donde tenían ellos que pasar con esa ropa de época y esas pelucas justamente dentro de espacios que estaban refrigerados. Al contrario, con ese calor que hacía en Río de Janeiro y ellos tenían que pasar a veces 10, 12, 15 horas con esa ropa de época, con esas pelucas, retocándose el maquillaje varias veces al día y aún más cuando tenían que ir a la ciudad escenográfica donde era adaptada a la época en que la historia se sucedía. Y entonces ellos pasaban pues momentos muy difíciles y mucha gente de repente no se entera de eso porque nosotros vemos el resultado final, que es esa obra linda que estamos mirando hoy y no nos damos cuenta de todo lo que sucedía en esse processo. Você tirou uma dúvida muito grande, Nina, porque eu realmente sempre eu cheguei a entrar nesse estúdio para ver um programa da Angélica. Eu me lembro que a Angélica estava na Manchete, acho, nessa época. E eu achava, isso aqui é tão pequeno, porque eu já tinha conhecido os estúdios da Globo do Jardim Botânico. Sim, enormes. Mas já esse prédio da Manchete ele é tão pequeno, e falava, será que grava aqui? Ainda eu estou falando de 84, que foi o ano que eu morei lá. Então, foi uma dúvida que eu levei pela vida toda, e agora você esclareceu para mim. Não. Não comportaria ali. Haviam estúdios ali, inclusive estúdios fotográficos da revista, que provavelmente se transformaram para esse da Angélica. Mas eram estúdios pequenos, para o tamanho de uma cenografia como a de Dona Beija, que são salões, escadarias. Então, não, lá era só a parte de show, digamos. E foi realmente a Manchete, deu muito o que falar naquela época, né? Marquesa de Santos, Dona Beija, Pantanal, e vários outros títulos que foram feitos pela casa, né? Com certeza. Foram novelas que marcaram e desestruturaram por um certo tempo também as novelas que estavam no ar na Globo. Você sabe que alguém me lembrou, numa dessas entrevistas que eu dei, alguém me lembrou, um estudioso, sem dúvida,
de que eles mudaram o horário do Jornal Nacional, porque a gente mexeu bastante com... E o Jornal Nacional, naquela época, era sagrado, era uma instituição da família brasileira. Hoje em dia também é, mas hoje em dia não tem assim, né? Naquela época era uma coisa grandiosa e eles mexeram no horário por causa da novela, que incomodou bastante, Pode ser o uma que é uma coisa. alegria. Você falou que o Brasil estava saindo, né, daquela época dos militares e tudo mais, que tinha censura e tudo isso. E foi justamente Dona Beija, a primeira novela, se eu bem me lembro, que mostrou uma mulher nua, montada num cavalo branco, né? Mostrando Sim, peitos, né? De certa forma, sim, mostrando os peitos, o que nunca tinha sido feito em novela não, nenhuma no Brasil, não. até naquela época. Foi mesmo? Na verdade, mostrou várias mulheres nuas, porque essa cena da Maitê, além de belíssima, é icônica e inesquecível. Parou o Brasil naquela noite para assistir aquela cena que é linda, né? E muito, enfim, muito representativa da novela. Mas o meu, como é que eu vou, meu cabaré, para não usar uma palavra chula, o meu cabaré quase que inteiro tomou vários banhos na fonte, inclusive eu. Eu tive uma cena que a escrava da Beija me dava uma bucha de urtiga, e aí eu tomava banho e começava a me coçar, porque havia uma guerra no começo, né? Enfim, mas então foi uma coisa que mexeu com o Brasil, porque não só teve essa cena, mas várias outras mulheres também se banharam nessa fonte e aquilo mexia com o horário da novela, mexia bastante. Quando você recebeu esse capítulo, onde falava dessa sua nudez, como que você se Sim. sentiu? Já que praticamente numa novela que estava sendo muito avançada, né? Uma novela que praticamente desestruturou o formato das novelas. Aí como que você recebeu esse tipo de informação? Qual foi a sua Olha, primeira? eu te confesso que eu recebi com orgulho, me sentindo uma revolucionária, porque, enfim, eu não, né, é importante essas pequenas conquistas, esses derrubar de tabus, esses preconceitos hipócritas que a sociedade às vezes constrói. Então, me senti livre, feliz, sem menor medo, porque eu sabia que eu estava realizando um trabalho e que aquilo era importante para a leitura, para aquele personagem, para o desenrolar da história. Então, me senti orgulhosa e guerrilheira, revolucionária. Quem é linda tem que se mostrar, né? Você Oh, quem me dera, maravilhosa, lindíssima. Eu lembro muito quem das. me dera. Outro dia mesmo eu estava assistindo no Globoplay a reprise, alguns capítulos aí de A Gata Comeu também, que foi um grande sucesso de 85, um pouquinho antes de você fazer a Dona Beija, não? E aí é por isso que eu tenho muito, que é claro na minha cabeça, não? Alguns personagens seus, algumas participações suas, assim. Vamos lembrar de toda essa década de 80 que foi onde você trabalhou muito. Tudo começa na sua carreira com Malu Mulher, que é uma série muito linda, feita Sim, com a Regina Duarte, que foi a sua primeira sim. participação na Globo. Estou certo ou estou errado? Sim, não, tá certo. Na verdade, eu tinha feito pequenas coisas, tipo apresentações do Fantástico, que antigamente eles faziam leitura de texto, de uns quadros assim diferentes no Fantástico. Mas numa obra de ficção, foi Malu Mulher, foi a minha estreia. E, enfim, foi um episódio bem polêmico na ocasião. Estou sempre metida nessas. É. Foi um episódio. Eu acho que, enfim, faz parte da minha trajetória, né? Eu venho
Eu venho nessa caminhada há bastante tempo. Então, esse episódio era com a Ângela Leal, e era uma história que ela era uma homossexual e era demitida por ser homossexual. Então, a Regina, como Malu, comprou essa briga e eu, graças a Deus, estava do lado dessa luta, que já era também outro tabu, se falar de homossexualismo, ainda mais feminino, naquela ocasião. Então, eu estou sempre desfraldando bandeiras, graças a Deus. Que bom, agora que eu constatei isso. O grande sucesso dessa série de Malu Mulher foi exatamente isso, né? Que eles tocavam temas reais, importantes, e que, de repente, sim, a televisão não tinha dado importância, mas, mesmo assim, eram coisas que aconteciam na sociedade, cada vez mais, e que ninguém queria falar disso. E Malu Mulher, em cada capítulo, tocava uma história que tinha tudo a ver com a realidade. Não só sem com a dúvida. realidade do Brasil, com a realidade do mundo, porque depois a série também foi exportada, não sei se todos os capítulos, essa parte eu não lembro bem. Também não sei, mas... Eu sei que a gente chegou a assistir isso em espanhol aqui, como Malu Mulher. Bacana, não é? Que bacana. Eu não sei quantos capítulos é que a Globo vendeu, não? Como eram capítulos unitários, separados, não tinha uma... Sim, também isso eu não sei te dizer. Então, também não mas sei. foi isso. E a partir daí, você fez também Quem Ama Não Mata, Máfia no Brasil. Sim. Ai, me conta tudo isso, porque depois eu tenho uma coisa para... Olha, tem uma novela que eu tenho muito orgulho de ter feito, que foi minha primeira novela, realmente, oficial, que é Eu Prometo, que é a última novela da Janete Claire, e, na verdade, é a primeira que a Glória Pérez assume como autora, que ela era colaboradora da Janete, e a Janete faleceu no meio da novela. Então, a Glória assumiu. É uma novela muito bacana, chamava Eu Prometo. Francisco Oco, Dina Sfati, Marcos Paulo, lançou um monte de gente, lançou a mim, lançou a Fernandinha Torres, lançou a Malu Mader, lançou Cláudia Gimenez, uma novela da maior importância. Foi em 1983, eu acho, 82, 83. Então, enfim, essa é uma novela, eu gosto de citar, porque é uma novela que tem muitos símbolos, né? O falecimento da Janete, que era era a maior de todas aí, nossa noveleira oficial e tal. Janete, enfim. Sucessos aí, agora, não? Uma coisa da Gata, desculpa, eu te interrompi, mas uma coisa da Gata é legal falar, porque assim, a Gata é um fenômeno, um fenômeno. Ela faz sucesso até hoje, ela reúne grupos de fãs que promovem, por exemplo, eu fui há uns 2, 3 anos atrás a um encontro dos curumins lá na Urca, onde a gente gravou a novela. E foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, porque foi uma multidão, tinha alguns atores da novela, não foram todos, mas a Torlone foi, eu fui, Maiara Magre, enfim, uma galera bem bacana. E então ela mobiliza muita gente até hoje, é impressionante também. E, na verdade, assim que acabou a Gata na Globo, Equerval foi para a Manchete fazer a Dona Beija. Então, ele levou uma galera com ele que tinha feito a Gata, e aí convidou outros atores e tal. Mas é importante porque esse elenco que produziu Dona Beija já vinha de um embalo de um mega sucesso que tinha sido A Gata Comeu. Então, meio que foi uma onda, né, grande, extensa de sucessos e alegrias. Enfim. Com certeza, com certeza. Só voltando ao assunto de Eu Prometo, que para mim também foi muito legal, eu assisti. Me corrija se eu estou errado. Foi a última novela das 10, no horário das 10 da Globo, né? A última. Sim. Depois de Eu Prometo, não teve mais novelas nesse horário. Não, foi a última tentativa que, enfim, ela não foi um grande sucesso, assim, né? Mas eu tenho muito orgulho de ter feito. Direção do Denis Carvalho, uma novela bacana, eu achei, mas ela não foi esse sucesso que são essas outras duas que a gente está citando. E realmente foi a última novela
das 10. Alguns anos atrás, eles falaram em ressuscitar esse horário. Acho até que fizeram algumas tentativas com umas coisas mais curtinhas, mas... Fizeram não. remakes de alguns sucessos, mas em Sim, 25, 30 capítulos, tipo isso. Gabriela, É, Saramandaia, isso aí. o Isso aí. Astro, né? Mas Isso, exatamente, exatamente. formato de série. Foi só isso, É, mas acho que foram 3 ou 4 remakes e é só. Mas foi legal. Foi legal. também não, Sabe por quê? não Foi legal desenvolveu. para quem nunca assistiu a versão original, até que foi legal, Sim, né? bacana, Eu, no bacana, caso, claro, importante. eu, no caso, não assisti a versão original de Saramandaia, por exemplo. Não assisti a versão original de O Astro, que eu tenho como referência, mas eu não assisti, né? Então, para mim, foi legal. E tudo isso também foi vendido para fora. Aqui nós pudimos ver, ustedes vieron en Red Nacional, vieron Gabriela, vieron El Astro, vieron Sim. Saramandaia, vieron todas estas cosas que, ¿no? En formatos más cortos, que es lo que estamos hablando acá con Nina en ese sentido. Eu queria tocar esse assunto da máfia no Brasil, que foi uma série que, né, que com Reginaldo Farias, a Márcia Porto. Você estava lá também, né? Me Estava conte lá um pouquinho, também. depois eu conto uma história para você aí. Eu estava lá, eu fazia uma delegada de polícia, um papel muito bacana, eu amei fazer a máfia. E, enfim, ela vai lá desvendando as tramas todas, e no final ela captura o chefão da máfia, que era o Lucian, eu acho, que era o Reginaldo Faria e tal. Nossa, foi muito bacana fazer aquela série, muito, muito legal. Olha, Nina, eu vou lhe contar uma história que você vai rir muito. Na Ah, época da gravação da máfia, eu estava morando no Rio. Aí, como eu ah, estava louco para conhecer as gravações, para ver os estúdios, para ver tudo isso, eu fui me cadastrar numa agência de figurantes. Aí ah, acontece que eles chamam a gente para fazer uma externa da máfia. Só que a externa era lá num lugar que eu não sei bem o que era, acho que era um manicômio, não sei, mas era ah. bem fora do Rio, não? Só que quando eles não explicaram nada, porque a gente era figurante, os diretores não iam perder tempo explicando para a gente o que a gente ia fazer. Não? A gente chegou lá Sim. e o mais engraçado é que quando eles chegaram lá, eu fui entendendo a história, porque do decorrer da história, você deve lembrar disso, o É. personagem do Reginaldo e da Márcia, eles saem do país e vão na fronteira com a Bolívia. Não é? Sim, Então, sim, lembra? claro, me Eles lembro bem fogem disso. da polícia. E aí ele chega nessa cidadezinha lá, que é a fronteira com a Bolívia, que seria praticamente muito perto de onde eu estou morando agora, né? Que E delícia. era esse lugar lá que tinham já carros que tinham sido acondicionados com a chapa que estava escrito Bolívia e tudo mais. Aí eles colocaram a gente para vestir uma camisa branca, uma calça branca, um chapéu de palha e, ao mesmo tempo, um poncho. Não sei se você entende o que é um poncho, né? De lá. Entendo e me lembro desses ponchos e desses uns capuz também, umas toucas, né? Eu me Aí, lembro disso. aí, quando eu me dei conta, Nina, É. falei, gente, vem cá, onde é que a gente está exatamente? Ele falou, a gente está na fronteira com a Bolívia. Vamos dizer que é a cidadezinha que fica na fronteira. Então, eu vou... Será que eu posso ajudar? Eu falei, por quê? Porque não está certo. Na fronteira da Bolívia com o Brasil, o É. clima é igualmente quente. Não dá para colocar um poncho e aquele negocinho na cabeça, porque quem usa isso é o pessoal que mora no altiplano, porque lá é Sim, frio. Nessa região do meu país, não é. não Mas é. eles tiraram, eu não sei de onde que eles tiraram essa referência, falaram, não, mas a gente viu, tá aqui, não sei, a gente não. Mas eu falei, tudo bem, mas eu estou dizendo porque de repente vocês vão vender essa história para fora e não é, vocês estão juntando o negócio da camisa branca, tudo bem, chapéu de palha, tudo bem, tem a ver com a vestimenta do pessoal da região, mas o negócio do poncho e do chulo, que a gente chama o chulo, né? Não sei como que chama lá, né? Nada a Isso ver. Né? tem a ver com a região fria do país, com o altiplano.
Então, vocês estão juntando duas coisas que não tem nada a ver. E o cara, mas eu estou falando, gente, eu sou boliviano, eu conheço a minha região, eu sei como é que é, eu estou só querendo ajudar vocês aí. Né? Mas não adiantou, né? Não adiantou, não adiantou. Eu me lembro desse figurino, você falando, enfim, me lembrei perfeitamente. Que delícia essa história, ótima. Fica uma licença poética, né? Entre aspas. Então, eu fiquei com isso na cabeça e, de repente, eu fui lembrar aqui que você estava lá, né, fazendo a delegada, e disse, eu vou contar para a Nina, isso eu acho engraçado. Adorei saber essa história. Coisa assim, nem todo mundo sabe todo, então, né? Vai aprendendo e conhecendo e tudo isso e vai fazendo, né, do jeito que a gente quer. Sim, é normal, é como quando um ator, de repente, faz um personagem brasileiro, que numa novela que não seja feita no Brasil, e ele faz como que ele não fala espanhol, mas ele tenta e fala o portunhol, né? Mas não é o portunhol que falaria um brasileiro igual. É o portunhol que ele acha que um brasileiro falaria. Né? Ele vai misturando um monte de coisas dependendo também com bordões e gírias da região dele. Sim. Uma coisa tão louca que eu falo, nossa, o que ele quis fazer com isso, né? Então, é nessa troca que às vezes vai aprendendo muito. A gente muito. Perdoa, né? Em nome da arte. Tudo bem. Foi divertido. Só que lembrei. Isso aí, muito bom. Você trabalhou muito na parte de humor, Nina, também. Você teve alguns programas de humor, fez parte de Viva o Gordo, com o Jô Soares, fez parte também do Zorra, né? Vamos lembrar um pouquinho dessa... Trabalhei com o Chico Anísio também. Oh, meu Deus, maestro! Mestre. Mas, com certeza, maestro. O Chico tinha uma coisa extraordinária, que eu não me canso de lembrar disso, que era assim, ele vinha para o estúdio com um personagem e você olhava no olho dele, você reconhecia aquele personagem, as brincadeiras eram daquele personagem. Aí ele ia embora, trocar para fazer outro quadro. Quando ele voltava, quando você olhava no olho, era outro olho, era outra entidade, entendeu? Não tinha mais a ver, ele desligou daquele primeiro. Então, é uma coisa assim que eu fico arrepiada quando eu falo sobre ele, porque quem conviveu com isso entende bem o que eu estou falando, dessa coisa do olho ser de outra natureza, né? Ser uma outra pessoa realmente que está ali. Então, sem dúvida alguma, acho que ele é o maior de todos e um dos maiores atores do Brasil, porque... Eu lembro de eu sendo criança ainda, e eu vendo exatamente isso que você vê. Não só, eu de repente não vivi essa experiência de conhecer ele pessoalmente e ver essas mudanças assim, quando ele trocava de personagem, mas, na verdade, a colocação vocal que ele tinha para cada personagem, o sotaque, a postura, tudo. Era uma coisa impressionante. Eu fazia tudo bem. Televisão a gente pode gravar, de repente não vai gravar. Na minha cabeça, né? Não sei se isso é certo ou errado. De repente você não vai gravar todos os personagens no mesmo dia. Mas se for, nossa, que nível de concentração que esse homem tinha! Extraordinário, extraordinário. Um gênio, realmente um gênio. E o Jô? Um Chaplin desse nível, do nível chapliniano mesmo. Realmente. Estou suando com calor. Falei dele, que bacana. Mas, enfim, fiz muito humor. Fui com o Jô para o SBT, quando o Jô saiu da Globo e ele foi para o SBT, eu fui com o Jô também, fazer o programa dele lá. E, nossa, fiz bastante humor, não só na televisão, como no teatro também. Fiz muito aqui no Copacabana Palace, aquelas comédias elegantes do João Bittencourt, aquela época áurea daquele teatro de casa de 700, 800, 1.000 lugares lotados. Que bacana relembrar disso, porque bons tempos já vivemos, né? Enfim, mas sim, sempre ligado ao humor.
Então, e você depois foi para o Zorra Total, né? Fiz o Zorra há muito tempo. Eu não tinha personagem fixo, mas eu fiz bastante tempo o Zorra. E depois fui para a Record. E aí fiquei lá também muitos anos. Ah, mas Aí vamos para um pouquinho aí, porque vamos. ahí es especial. Señores, ustedes la reconocen bien, ¿se acuerdan? La hemos visto 2 veces en nuestro país. Ella fue parte de los 10 mandamientos de Moisés y los 10 mandamientos, como era el nombre con el que se vendió esta telenovela en Latinoamérica. Y ahí estaba nuestra querida Nina de Padua. Nina, fale para nós essa experiência maravilhosa de fazer novelas bíblicas, que eu sei que não fui a única, aliás. Não, não foi a única. Na verdade, eu fiz coisas na Record também não bíblicas. Nesse momento agora, aqui no Brasil, inclusive, está reprisando a primeira novela que eu fiz na Record, que é uma novela muito bonitinha, que eu tenho muito carinho por ela, chamada Chamas da Vida. Foi com essa novela que eu fui. É uma novela sobre bombeiros, e, enfim, muito bacana. Fiz várias outras, fiz uma outra chamada Vitória, que ia reprisar agora, mas Vitória tem um tema delicado nesse momento, que ela trata sobre o neonazismo, que é uma coisa tenebrosa que todos devemos repudiar veementemente, e, enfim, mas também outra novela. E fiz Apocalipse, que é uma novela que eu adoro. Foi uma delícia ter feito Apocalipse. Mas 10 Mandamentos é uma coisa especial. Eu fiz Sansão e Dalila também, agora lembrando. Sansão e Dalila, uma delícia. Eu adorava aquele universo das novelas bíblicas. Essa, especialmente, a Dorcas, é um personagem que eu tenho muito carinho por ela. Do Sansão e Dalila também adoro. Jesus, que mais que eu fiz, meu Deus? É Você tanta fez coisa. Jesus, Nina? Eu fiz um papelzinho deste tamanhinho num dos episódios mais bonitos, que é um dos milagres sensacionais, que é... Eu não vou saber falar assim, mas é um que a moça sangrava e não parava, e ela... Eu tenho medo até de me emocionar de falar, porque é uma cena tão linda que ela ouve falar de Jesus. Primeiro, assim, o meu personagem, eu sou uma feiticeira, e ela vai lá me consultar para ver se consegue parar esse sangramento, que ela sangrou a vida toda, né? E eu, sei lá o que eu fiz lá uma macumbinha para ela, que não deve ter dado certo. Ela vai atrás de Jesus. E a história ela toca no manto de Jesus, ela vai assim pelo chão, entre as pessoas, entre as pernas, ela toca o manto de Jesus, e ele para e fala: saiu uma virtude de mim. Quem me tocou? E, com isso, ela alcança o milagre e ela fica curada. Eu fico emocionada. Você vê que minha voz embargou, né? Eu acho tão lindo esse episódio. Mas o meu personagem era uma piquititinha, assim, uma feiticeira lá que ela consulta. Mas, de qualquer forma, fiz, tenho orgulho. Bom. É porque, de repente, não sei se você sabe, Nina, as novelas bíblicas da Record, a partir de Os 10 Mandamentos, praticamente todas, né, foram vendidas para fora, com grande sucesso. Inclusive em países como a Argentina, onde o horário nobre era sempre para as produções dos argentinos, né? Acho que só 2 novelas conseguiram entrar nesse horário. Uma foi Avenida Brasil e outra foram Os 10 Mandamentos. Que bacana, não sabia disso. Que bacana, adorei saber. Então, foi adorei. Porque eles nunca... Normalmente, as grandes cadeias de TV da Argentina e vários países, eles produzem as novelas para o horário nobre deles. E as novelas que compram do Brasil, no caso, são novelas que são passadas no horário da tarde. Mas... o que aconteceu depois do grande sucesso de Avenida Brasil, que começou no horário da tarde e acabou às 9 da noite, aí quando chegou os 10 Mandamentos, a Terra Prometida e tudo mais, eles praticamente deram esse horário já, desde o primeiro capítulo. Que bacana, não sabia. Né? Na verdade, aqui também foi. Oi? Aqui também foi um grande sucesso, os 10 Mandamentos. Foi realmente um sucesso
que também abalou lá a Poderosa, sempre dá umas mexidas. E foi um sucesso estrondoso também aqui, os Dez Mandamentos, enfim. E acho que talvez os argentinos tenham reconhecido isso. É, foi sim, foi sim. Aqui, por exemplo, eu Bacana. trabalho numa rede chamada Rede Unitel, que é uma das redes mais grandes desse país, e a gente foi quem comprou a gente comprou os Dez Mandamentos, a Terra Prometida, o Rico e Lázaro Bacana. e Jesus. Que E alguns bacana. e alguns unitários também bíblicos que a Record vendeu, né? Essas minisséries de poucos capítulos ou de um capítulo só, não sei, não lembro bem, Sim. mas foi isso. Não Gênesis ainda compraram não. Apocalipse? Apocalipse é muito bacana também. Uma Tá aí novela. tá aí uma coisa que eles não compraram. Eu sei que a novela foi vendida para fora. Eu sei de vários países da América Latina que passou Apocalipse, mas aqui não passou. Aqui Que não passou. pena. Que Pois pena. É uma novela que eu tenho muito orgulho também de ter feito. Foi muito bacana, muito bacana. eu sei que Gênesis também agora já foi comprada pelo Chile, acho que já está no México também. Vamos ver Pô, se chega em qualquer momento. Você teve eles uma estão para estrear agora a novela nova, né? A novela Reis? chama Reis. Vão estrear agora esse mês. Acho que semana que vem, talvez. E eles são muito cuidadosos nesse sentido. Eu acho as novelas deles não têm assim né, a coisa Mas não, tem sim, tem a coisa de abrir o mar em Dez Mandamentos é sensacional, né? Muito bacana, muito lindo. É Mira, muito bacana. e você está com algum projeto agora já também para TV, teatro, cinema? Querido, na verdade, assim, não, objetivamente não. Eu fiquei contratada um tempo na Record para fazer Gênesis, no meio do. Ah, meu Deus! Mãe, não pode ligar. É isso. Ela ligou no meio. É só desligar ela e a sua imagem volta automaticamente para mim. Me desculpe, querido. Será que eu voltei? Tranquilo. Desculpe. Minha mãe Acontece. tem 92 anos e, enfim, Querida. Meu Deus. não sei E nem mais o que eu estava falando. pensa ter a sua mãe viva aos 92 anos, Dina. Não Realmente, é estou uma. te ouvindo muito bem. Está Agora, muito olá, olá, baixinho. olá. Alô, alô, alô. Olá, 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 Espera olá. aí, deixa eu ver se eu recupero. Ah, é agora que eu estou me vendo. Nossa, eu estou com uma cara. Onde que tem o Está microfone? ótima. Não sei, Você está baixinho, eu não estou te ouvindo. sabe por que é? Porque entrou essa ligação da sua mãe, então o volume diminui. Eu não sei explicar por quê, mas já aconteceu comigo quando eu fiz pelo teste. Lívia! Não acredito. Mas eu estou lhe Mil ouvindo bem. perdões, cara, porque ela Não, está ligando. não é, Eu não tô conseguindo te ouvir. Só se você sabe o que, Nina, se você diz sair e voltar a entrar na sala, aí você vai retomar de novo Tá bom, mas eu não sei som. sair. Como é que eu saio? Espera aí. Na parte de baixo, Sair. Ah, espera aí. Ó, está escrito Não. finalizar ou sair, não sei. Vou sair e vou entrar de novo. Sai que eu admito de volta, sai, não tem problema. Son cosas que pasan, amigos. Ella recibió una llamada de su mamá y obviamente al intentar volver, el volumen se le hizo más bajo. Ustedes vieron todo esto. Si no lo entendieron, lo vuelvo a explicar porque es lo que sucedió con nuestra invitada el día de hoy, Nina de Padua. Qué actriz, Dios mío, tiene tantas cosas bonitas, digamos, de qué hablar. Hoy la estamos viendo en el papel de Candita, justamente en este reprise que se está dando en televisión boliviana de Doña Beisha. No se pierdan, Doña Beisha es un clásico de clásicos y además un momento muy importante en una novela que fue histórica no solamente para los brasileños, sino también en muchos países. La gente de mi generación la recuerda y si usted no tuvo la oportunidad de verla la primera vez, véala ahora. No se va a arrepentir. Es una novela atemporal, digámoslo así. Entonces, como es una novela temporal, bueno, es una novela que usted seguramente va a poder disfrutar mucho y así que búsquela, que en una de estas redes nacionales ya están
dando nuevamente Doña Beija. Y ahora sí, Nina de Padua está volviendo, así que ahora la volvemos a recibir. Vamos a ver si ya el volumen ha mejorado para que podamos recibir a Nina. Nina! Você está me ouvindo, Nina? Agora voltou, agora eu estou te ouvindo. Você está me vendo? Não, ainda não estou lhe vendo, mas eu estou lhe escutando perfeitamente. Acho que agora vai entrar, peraí. É só habilitar a câmera. Eu habilitei. Ah, não, ela está... Ó. Ih, eu tô... Ela fica... Agora foi. Sim, agora eu estou lhe vendo. Agora foi. Você está me ouvindo bem? Agora estou. É que você Me perdoe, querido. A minha mãe tem 92 anos e está num processo de senilidade, um início de... né? E, enfim... Mesmo assim, é uma benção ter uma mãe aos 92 anos, né? Com 92 anos de vida, eu acho uma grande... certeza. Queria eu Com que a minha certeza. tivesse ficado por mais tempo. Minha mãe morreu aos 80 de leucemia e, bom, ficou um buraco enorme no meu coração ainda, né? Sim, Então, sim. quando eu ouço que alguém tem uma Tá. mãe que já tem 90 e tantos anos e ainda está viva, mesmo que ela tenha problemas agora, porque é normal ela ter problemas. Na verdade, o único problema é esse, porque ela tem uma saúde assim de ferro. O único problema é que esquece, confunde, enfim. Mas olha a façanha, ela está morando aqui perto de mim, num hotel, sozinha. No Eu vou para hotel? lá todos os dias, num hotel. Por quê? Porque, olha a história, deixa eu te explicar. Bom, está gravando, depois você corta isso, né? Eu trouxe ela para passar um Réveillon, porque eu moro um pouco afastado do centro do Rio de Janeiro. Eu moro em Vargem Grande, que é Zona Oeste, depois do Recreio dos Bandeirantes, tá? E aí eu trouxe ela há uns 2 anos para passar um Natal e deixei ela no hotel. Ela morava sozinha em Botafogo, no apartamento em que eu nasci. Eu trouxe para passar um Natal e um Réveillon, e aí, quando chegou perto, eu vi que estava complicado para voltar. Entendeu? E aí, isso foi Natal de 2019. Aí acabou o Natal, acabou o Réveillon, levei de volta, mas eu vi que não dava mais para ficar lá sozinha, que era o que ela queria, é o que ela quer, inclusive. Perdão. Mas tem alguém morando com ela, uma enfermeira, algum parente seu? Não, ela não quer. Sério? Mas se ela esquece de tudo, se ela esquece de tudo, porque eu tenho... Meu amor, eu estou na mão de Deus. Eu vou para lá todos os dias de manhã, fico com ela um período, almoçamos, saímos para almoçar, ou vamos no shopping, porque assim, veio a pandemia, não tinha mais como voltar com ela para casa. E aí, assim, eu vou lá todos os dias, fazemos coisas, vou no shopping, vou não sei aonde, a gente almoça, né? E no meio da tarde eu venho embora, porque eu também tenho que fazer as minhas coisas, tenho, né? Ó, ela está ligando para outro telefone agora. Querida! Isso porque eu avisei que não podia me ligar. Imagina se eu não falasse nada. Ai, meu Deus. Então, eu estou com isso assim, sem coragem de levar para um lugar, porque o correto é ela estar num lugar, mas eu não tenho coragem, até porque existe lucidez ainda, não total, mas alguma, bem, entendeu? Ela esquece umas coisas, mas o forte... Ela tem uma personalidade muito marcante, o apelido dela é Baronesa. Nossa. Então, você já entendeu que a coisa não é fácil. Estou sacando. E eu, de novo ligando. Espera aí, eu vou atender. Você me dá um minuto? Tá, Nina, pode atender, sim. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? La mamá tiene 92 años, tiene problemas, ya se olvida de las cosas, cosas que pueden pasarle a una persona a esa edad, y que nadie está exento a eso. Hay personas que empiezan a tener esa especie de deterioro mental
inclusive mucho antes de los 90 años, y hay otras que no. Todo eso es muy relativo. Creo que tiene que ver también mucho con el estilo de vida que hayamos tenido cada uno en cuanto a la alimentación o cosas así. No sé, cuando llegue a esa edad, se las voy a contar si me acuerdo. Si no me acuerdo, por lo menos esto queda grabado a mis amigos y lo podrán ver en el momento que ustedes quieran. Pero qué bonito que Nina tenga esa honestidad de poder comentarnos todas estas cosas y bueno, y de poder también ser tan abierta, ¿no? De poder ayudarnos a entender cosas que muchas veces nosotros decimos, ah, no, a nosotros no nos pasa, y sí nos pasa. Entonces, es algo válido en todo eso. Yo tengo dos casos en la familia completamente diferentes, pero vamos a esperar que Nina se incorpore. Ai, Nina, falou com ela? Perdão, voltei, perdão. Ah, tudo bem, Pronto, tudo mil bem. perdões. Nina, Está olha, me eu vendo? estou lhe Ah, vendo, estou lhe ouvindo, estou lhe vendo. Eu tenho dois casos na minha família. Tenho uma prima de ah, 75 anos, que ela tem sim. exatamente um quadro muito parecido com a sua mãe, tá? Hum, Eu tenho uma tia de 94 anos que ela está puxa, perfeita. A mente dela é uma coisa como se tivesse 25, 30 anos. Não, eu estou falando justamente no momento que você saiu para o pessoal aqui, que isso não é é, não tem a ver com, de repente, não tem a ver só com a idade, porque essa minha tia é de uma lucidez incrível. Ela soma assim, pá, 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 é isso. Agora que você vai danada. no calculador e vê se é isso. E você vai lá e confere, e é isso mesmo. E tem uma prima que eu fui almoçar com ela ontem, que eu me criei na É. casa dela também, que ela é exatamente igual que a sua mãe. Ela reconhece, tem dias que ela reconhece, tem dias que ela não reconhece, ou ela pergunta uma coisa e 5 minutos depois ela te pergunta exatamente a mesma coisa. Não é? A minha mãe ainda não chegou no não reconhecer, mas ela pergunta a mesma coisa 20 vezes, ela me liga para dizer que vai dormir umas 5, 6 vezes. Agora, a E, mãe dela morreu aos 96, absolutamente lúcida. então, para você ver, A mãe dela não teve nada disso. para você Tanto que eu ver. levei um susto. Para mim foi um susto quando eu constatei o que estava acontecendo. E te confesso que é uma luta diária, para mim é difícil, eu tenho muitos medos de... Ao mesmo tempo que eu não tenho coragem de colocá-la num lugar especializado, eu fico achando que será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou errando de não colocá-la num lugar onde vai ser vigiado? Então, eu estou na mão de Deus, Nina, e empurrando você com a não tem barriga. irmãos que te Meu ajudem? irmão se mandou. Meu Ah, irmão foi para o céu antes da hora. ai, meu Fiquei Deus. danada com ele quando ele foi embora. Não, que Mas pena. ele foi embora antes. Então, não tem, é eu e ela. Não. Eu tenho minha cunhada, mas a minha cunhada tem problema. O problema da minha cunhada é até pior, porque o dela, a mãe, está realmente é mais jovem, tem 80 e poucos, mas está realmente muito ruinzinha. A minha mãe não. Tanto que ela desenha, ela faz tricô, ela fica lá embromando o tempo, né? E eu estou Ó, empurrando com a barriga e pedindo a Deus que não esteja errando muito. eu acho que é um momento Mas, de, não, de desfrutar, né? Desfrutar, sim, apesar é de o que eu tenho uma situação feito. complicada, onde você tem que partir seu dia entre dar atenção a ele e dar atenção às suas coisas. Mas você Sim, sabe, Nina, quando essa pessoa faltar na sua vida, você vai se sim, muito. claro, Até dessas claro. 5 vezes que ela ligava para dizer que ia vai dormir, sabe? Eu sei o que eu estou falando, porque eu morei longe da minha, né? E eu cheguei a morar com a minha 3 meses antes dela morrer. Puxa, Então agora tipo, eu tenho esse arrependimento de não ter dado esse tempo, né? Para entendo. ela. Foi importante para Na ela. verdade, assim, lá em casa eu tenho esse sentimento muito forte, mas com meu pai. A perda dele é um buraco que até hoje não vai fechar. E ela certamente tem essa perda
porque o filho querido é o que foi embora. O que sobrou fui eu, entendeu? Ai, meu É mais Deus. ou menos por aí a coisa. Sobrou eu, filha querida, mas o filho querido já É, partiu. eu acho que é normal, né? Mãe sempre se apega mais a Sim, filho homem e pai sempre se apega mais a filha mulher. É uma coisa natural, né? Nina, isso querida, aí. eu acho Sim, que a gente tem tanta coisa linda para falar, mas eu com vou encerrar essa certeza. conversação hoje porque, Muito né, obrigada. são limitados. Muito obrigado você, tá? Pelo Que tempo, pela delícia. simpatia, por compartilhar tudo isso que é tão bonito, tão humano, tá? E eu Que que sou seu fã bacana. há muito tempo, eu vou dormir muito feliz de ter Eu tido também. Muito você obrigada pela honra. nesse tempo, tá? Que seja a primeira de muitas. Com Boa certeza, estou noite. sempre aqui. O que precisar é uma alegria, um amigo que eu ganhei. Gracias, Nina de Padua, ¿cómo te quiero? Así te lo digo en español. Graças, Buenas graças, noches a todos graças. ustedes y mañana tendremos más estrellas. No dejen de ver Doña Beija.